Buenas, senhores, tudo certo? Vamos conversar um pouquinho então hoje sobre geometria analítica, tá? E é interessante que para esse início de conversa nós consigamos definir aí como funciona o nosso plano cartesiano dentro da geometria analítica, então, tá? Para quem não lembra, um plano cartesiano ele é formado por essas duas setas, essas duas linhas, e ele é essa região, certo? Nessa região nós vamos colocar pontos ou gráficos ou coisas. Tudo vai funcionar dentro dessas regiões aqui, dessas quatro regiõezinhas aqui. Inicialmente, então, o que eu quero trazer para vocês são os nomes, né, dessas duas linhas. Então, esse eixo que nós temos aqui embaixo, né, é o eixo que nós chamamos de eixo X, ou o eixo das abscissas. E esse eixo que nós temos aqui, ele é o eixo das ordenadas, ou eixo Y, como nós vamos falar mais sobre eles depois. Esses eixos são numerados para que a gente possa se organizar. Tá? Aqui no centro, onde eles se encontram, é o zero, tanto para um quanto para o outro eixo, certo? Então aqui é o zero em Y, e aqui é o zero em X também. E daí, gente, é o seguinte, para a direita, para cá, nós vamos para positivo infinito, certo? Para cá é positivo e é infinito. Então pode ir mostrando 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. E para cá são os negativos, que também vai para o menos infinito. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente. Então no eixo X para a direita positivo, para a esquerda negativo. Eixo Y então, para cima positivo, então aqui vai para mais infinito, e para baixo ele vai ser então negativo, que vem para menos infinito, certo? Só para marcar aqui para vocês então, ó, aqui seria o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, e vai para infinito, e para esse lado aqui seria o 1 negativo, o 2 negativo, o 3 negativo, certo? No eixo X para a direita positivo, para a esquerda negativo, e no Y a mesma coisa, só que positivo para cima. Então aqui é 1, 2 e 3, e para baixo negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Gente, nos exemplos eu coloquei até 3, mas é para o infinito, poderia ter 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, beleza? Tendo isso em mente, que é o que vai nos guiar para montar as coisas, o primeiro conceitinho que eu trago para vocês é de quadrante, tá? Como que funciona então a definição dos nossos quadrantes? Gente, quadrante são esses espaços aqui, ok? Esse aqui é um espaço, esse aqui é outro espaço, outro espaço, outro espaço, e cada um deles é um quadrante. Como eu aconselho vocês a descobrirem quem é cada um dos quadrantes? Você vai pegar aqui e vai escrever a letra C. C de quadrante, certo? Então, ó, C, colocou C aqui de quadrante. Quadrante com C, né? Ó. Quadrante, ó, que bonito. Então, bota a letra C. Por onde tu começou, que foi aqui, é o teu primeiro quadrante. E na sequência, tu vai colocando, então, os próximos, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que isso é importante, gente? Daqui a pouco você tem um problema aí, que no próprio enunciado dele diz, encontre a coordenada que se encontra, ou encontre o ponto que se encontra no segundo quadrante. Aí tem que saber onde que ele está. Né? Então, se ele está no segundo quadrante, ele é um ponto que está aqui em algum lugar. Certo? Beleza. Então, agora aqui, coordenadas cartesianas. Como que a gente faz para colocar um ponto, no caso esse ponto A, lá no meu plano cartesiano? Gente, é muito barbada. Tá? Muito barbada mesmo. Então, olha só. Primeiramente, vou marcar aqui para vocês. Lembra, né? Esse eixo aqui é o nosso eixo X e esse eixo aqui é o nosso eixo Y, né? Abscissas e ordenadas. Gente, quando nós vamos colocar, então, um ponto no nosso plano cartesiano, nós chamamos ele de par ordenado, tá? Que são as coordenadas cartesianas. Por que nós chamamos esse cara de par ordenado? Porque se for ver aqui, ele é um par de informações. Tem essa informação e essa, certo? Gente, sempre o primeiro número ele está em relação a x e o segundo número está em relação a y. Sempre.
Então, olha só, eu tenho 6 em x, 4 em y. Quando eu for transportar esse cara para dentro do meu plano cartesiano, eu tenho que marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6 em x, que é esse carinha aqui, e 4 em y. 1, 2, 3, 4. Gente, é bem importante, tá? Que a gente consiga fazer as distâncias dos risquinhos bem parecidas, certo? Isso nos evita ter que trabalhar com fórmulas logo adiante ali. Então, nós conseguindo montar isso aqui bem direitinho, a distância entre um e outro, a gente não precisa aplicar algumas fórmulas, é só desenhar direitinho que a gente consegue resolver, tá? Então tomem esse cuidado quando forem fazer um exercício, alguma coisa aí, para pegar no papel e fazer bem direitinho, não precisa ser como régua, mas conseguindo fazer direitinho já é o que vale. Aí, gente, olha só, 4 em y, 6 em x, eu vou fazer um tracejado aqui nas duas delas, onde elas se encontrarem, então no caso aqui, esse cara é o meu ponto A. Então, para eu colocar os pontos dentro do meu plano cartesiano, né, minhas coordenadas, basta eu marcar elas no plano cartesiano, 6 em x e 4 em y, e criar o pontinho lá. Esse é meu ponto A. Beleza? Isso vale tanto positivo, né, quanto negativo. Se fosse menos 6, seria desse lado, né? Menos 6 em x, por exemplo. Beleza? Vamos seguir então. Aqui, ó. Agora nós vamos entrar especificamente no que nós queríamos lá no início, que é o que? Ponto médio e distância entre pontos, tá? Gente, olha só. Noção, ideia de ponto médio. Ponto médio, ele seria o quê? Ele seria um ponto que estaria exatamente entre outros dois pontos. Tá? Então nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto B. O ponto médio é aquele ponto que se encontra perfeitamente entre eles. Vou colocar aqui para vocês um exemplo bem barbada, que é o seguinte, ó, vamos botar aqui, digamos que a gente tem um ponto A, ele vai ser 1 em x e 2 em y, então ó, 1 em x, 1, 2 em y, então esse é o meu ponto A. E eu vou querer um ponto B, vamos colocar ele 3 e 4, certo? Então ele vai ficar aqui, ó, 2, 3 em x, 3, 4 em y. Aqui, vamos tracejar. Tá aqui. Esse é o meu ponto B, então. Gente, como que eu faço para achar o ponto médio? Tá? Nessa aula, gente, eu não vou trabalhar com fórmulas com vocês, tá? Eu sempre vou trabalhar da forma mais intuitiva possível. Depois, se for para a gente trabalhar com fórmulas, coisa arada, se vocês quiserem isso, eu posso procurar e fazer um outro vídeo explicando as formas, montando elas com vocês. Aqui, gente, o que eu quero é que tu entenda e consiga perceber que eu quero o ponto médio entre esses dois caras. Então, ponto médio entre A e B, certo? Ponto médio entre A e B, então. Como que eu faço para organizar? Quando eu for organizar esse cara, o ponto médio entre A e B, eu tenho que ver aqui, beleza. Qual é a minha distância daqui até aqui? Nós temos uma casinha, né? Conta aqui, ó. Uma, duas casinhas, certo? Qual que é a metade disso? Esse cara aqui. Então é no 2. Aqui, faço a mesma coisa, eu quero ponto médio entre eles, né? Eu vim daqui até aqui, então tem quantas casinhas? Uma casinha, duas casinhas. Quem está no meio aqui? Esse cara aqui é o 3. Se eu pontilhar eles, eu chego nesse cara aqui. E ele é o ponto que está exatamente no meio do caminho entre esses dois. Ele é 2 em x,
certo? E 3 em y. Isso vai servir sempre, gente, para todas as situações. Claro, dependendo do que for, pode dar número com vírgula, né? Pode dar 2,5, 3,5, mas não é nada demais. É só contar quantas casinhas tem e pegar bem na metade. Bem tranquilo, bem de boa. Tá? Última coisa, então, que a gente vai ver nessas estruturas aqui é a ideia de distância entre pontos. Tá? Esse cara ele é um pouquinho mais delicado, porque nós vamos precisar usar o teorema de Pitágoras aí para nos organizarmos. Para quem não lembra, né, vamos botar aqui no ladinho, nosso teorema de Pitágoras, pitch to pitch, ele é o quê? Ele nos diz o quê, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Onde que o teorema de Pitágoras ele pode ser aplicado apenas em triângulos retângulos. Lembra disso? Onde os dois caras que formam o ângulo reto são esses dois, né? Os dois catetos. E o outro carinha é a hipotenusa. Olha só. Vamos botar aqui do lado, então, um desenho sobre isso, só para ficar claro para nós aí. Triângulo retângulo. Bem bonito. Onde aqui é o meu ângulo reto, certo? Esse carinha aqui é a minha hipotenusa, que não faz parte do ângulo reto. E esses dois são os catetos. Por que que isso é importante, gente? Porque quando eu for procurar a distância entre os meus pontos normalmente estarão posicionados aqui, ó. Um vai estar aqui e o outro vai estar aqui. E aqui é o que eu tenho de informação de um dos eixos, do eixo Y, e aqui o que eu tenho do eixo X. Vamos fazer aqui juntos, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Digamos que eu tenho um ponto A aí, então, localizado 1, 1. Vou fazer bem fácil aqui, só para a gente entender como o nosso procedimento funciona. Então, ó. Aqui nós temos nosso ponto A. Nosso ponto B, deixa eu ver onde que a gente pode colocar ele, para ficar bonito. Vamos colocar o ponto B, então, no 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou marcar aqui, então. Esse aqui é o meu ponto B. Ele é 4 em X e 5 em Y. O que eu quero, gente? Eu quero aqui a distância entre os pontos. Então, eu quero quanto que mede do meu B até o meu A. Eu quero essa distância aqui. Vou até trocar de cor, tá? Para te mostrar o que nós estamos fazendo ali. Eu tenho que conseguir formar um triângulo aqui, certo? Porque se eu não formar um triângulo, eu não posso aplicar Pitágoras. Aqui eu preciso aplicar Pitágoras. Nós já sabemos que isso aqui é a minha hipotenusa, né? Porque ele não faz parte de um ângulo reto. Agora, curte. Daqui até aqui, se eu juntar com isso aqui, ó, que já está riscado, eu não formo o meu triângulo? Retângulo? Bem bonitinho? Hã? Formo, né? Então é isso que a gente vai fazer. E esse vermelho que eu marquei aqui para vocês, a gente sabe as distâncias, a gente sabe quanto medem esses lados dos catetos. Porque olha só, ó, daqui onde começou o vermelho, ó, do ponto A até o ponto B, em X, quantas casinhas eu tenho? 1, 2, 3. Então aqui mede 3. Aqui agora, ó, esse lado, do 1 até o 5, quantas casinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então esse tamanho aqui é 4, que é daqui, que ó, é o A até o B, 4. E está aqui o meu triângulo. Vamos pôr aqui do ladinho para a gente fazer a conta. Vai ficar então, ó, vou até reproduzir ele aqui de novo. Espera que não fechou aqui. Aqui é 4, aqui é 3, aqui é a minha hipotenusa, que é a distância entre os meus pontos, que é o que eu quero encontrar. Então, o que diz a fórmula lá? Ó? Hipotenusa ao quadrado é igual
a soma dos dois catetos elevados ao quadrado cada um deles. Então eu vou ter que hipotenusa ao quadrado, é o que eu quero encontrar, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Resolve esses quadrados aqui, a gente vai ter então que a hipotenusa ao quadrado ela é igual a 9 mais 16. Logo, a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. E daí, gente, pensa que é uma variável, como se fosse um x, né? E quando eu tenho uma equaçãozinha assim, o que eu quero? Achar o valor de x, no caso aqui achar o valor de h, que é a distância entre os meus pontos. Esse cara aqui é uma potência de 2, não um expoente, operação inversa da potência, raiz, né? Igual lá, lembra? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Então, a minha hipotenusa é igual a raiz de 25, logo a minha hipotenusa mede 5 unidades. Minha hipotenusa mede 5 unidades, então quer dizer que a distância entre A e B, meu segmento A e B, né, esse pedaço aqui que está no meu H, ele mede 5 unidades. Beleza? Gente, esse exemplo que eu fiz com vocês, ele é um exemplo que dá um número bonitinho. Geralmente vai dar uma raiz aqui, tá? Não se preocupem, pode dar raiz de 13, raiz de 2, raiz de 1, raiz de 5, sei lá. Pode dar uma raiz. Se der uma raiz, deixa em raiz. Tranquilo? Então, sobre o plano cartesiano era isso. É uma introdução, certo? É uma ideia só. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, estou por aqui.